Boa noite, gente. Tudo bem com vocês aí? Está ao vivo aqui pelo Instagram e também aqui pelo Face. Amém? Vamos ter uma noite aqui hoje muito abençoada. Em nome de Jesus. Pastor Belardo, boa noite. Está no Instagram hoje. Aleluia. Vamos ter uma noite hoje muito abençoada hoje, tá? Em nome do Senhor Jesus. Deixa eu só ajeitar aqui o meu Face. Aleluia. Quem mais está chegando aqui? Yara, boa noite. Paz do Senhor. Quem mais entrando aqui no Face? A Josué também. Muito bem. Hoje nós vamos falar nosso segundo capítulo aqui sobre escatologia, tá? Vamos pegar a Bíblia aí. Vamos pegar aí um caderno de anotação para a gente aprender aqui coisas maravilhosas da palavra de Deus nessa noite, tá? Hoje a gente vai ficar mais de uma hora, onde foi só uma hora, né? Pai do Senhor Jesus para todos. Yara tá mandando aí. A Neta tá aqui no Face. Boa noite, querida. São 8 horas em Fortaleza e 6 minutos. Estamos aqui ao vivo. Almerinda, paz do Senhor, querida irmã. Almerinda, se eu não me engano, é lá do Maranhão, não é isso, Almerinda? Então, nós vamos ficar aqui mais de uma hora hoje, tá? Porque o assunto é bacana, né? Cadê os meus obreiros? Aleluia. Então, vamos falar sobre escatologia hoje. Eu vou falar especificamente sobre a aliança. Nós falamos essa semana, falamos sobre a segunda-feira, né? Falamos sobre método, né, de interpretação da Bíblia, né? Tivemos 2 métodos, vimos o método alegórico e vimos também o método literal, né? A gente acha por bem, né? Pela fundamentação da Bíblia, a gente seguir o método literal, né? Amém? Aleluia. Carmélia acabou de entrar aqui no Instagram. A Vitória, Thaís também entrou aqui no Instagram, assinando aqui pra gente. Bom, cadê o resto dos obreiros? E aqui no Face. A Luana tá aqui no Face. Amém? Deixa chegar mais gente aqui. Amém? Chegar mais gente que nós vamos hoje falar de um assunto muito importante, né? Vamos falar sobre aliança, para todo é bastante significativo, né? Entender o plano escatológico de Deus. E se eu não entender a aliança, eu não entendo o plano escatológico de Deus, tá certo? Né? É que a gente pode dizer o que significa aliança, né? Aliança é um tratado, né? É um pacto, né? Entre indivíduos. Normalmente, os contratos no mundo dos direitos, né? Para que eles tenham validade, eles precisam ser bilaterais. Assim também Deus sabe disso, né? Então Deus ele faz uma aliança com o homem, né? Amém? E nós vamos estudar hoje isso aqui que eu acho de extrema importância, né? As alianças contidas nas Escrituras, elas são assim de grande importância mesmo para o intérprete da palavra e para o estudioso de escatologia. Se eu disser que entendo escatologia, mas eu não entendo aliança, eu estou mentindo, né? Eu só vou entender escatologia se eu entender as alianças que Deus fez. Amém? Então, nós vamos estudar hoje a aliança aqui. Vamos ver a importância, né, o plano
escatológico de Deus, ele é determinado e prescrito por essas alianças. Né? E o sistema escatológico, né, do intérprete é determinado pela sua correta interpretação. Né? Aquela discussão que a gente teve aqui segunda-feira, qual o método correto, se diz, de interpretar a palavra de Deus? Né? A gente entende que o método correto é o método literal, porque foi o método adotado por Cristo, foi o método adotado pelos apóstolos e o método adotado pela igreja primitiva. Só depois é que surgiu o método alegórico, né? Quando começou a se corromper já dentro da igreja, né? Essa loucura que a gente vê até hoje, né? Da espiritualização ou da alegorização de textos, né? De textos da palavra de Deus, tá? Então, eu convido a todos vocês podem mandar uma mensagem para as pessoas, né? Amém? Para a gente fazer um estudo aqui bacana. Hoje vamos estudar mais de 1 hora, viu, gente? Tá bom? Vamos ficar aqui mais de 1 hora aqui hoje. E eu queria que vocês, à medida que a gente fosse aqui trabalhando, né, discutindo a palavra, nesse assunto, que é a aliança, vocês interagissem aqui conosco, mandando sua pergunta, tá? E para esclarecer aqui as dúvidas, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Deixa eu ver aqui no Face quem está aqui. A Rosa, né? Está assistindo. A Noelma está junto com a Carmélia, né? Amém? Quem mais está aqui no Face? Muito bem. Aleluia. Pessoal, eu estou colocando aqui uma música de fundo, só perguntando a vocês se está atrapalhando, se está alto. Vocês me avisam aí, tá bom? Para a gente ir aqui dando comando, tá bom? Se está tudo ok. Tá certo? Amém? Cadê o José quando viu o José ainda? Nem a Thaís. Estão assistindo já também? Agora, como nós estamos trabalhando a aliança, vamos trabalhar a aliança hoje, a gente tem que entender uma coisa importante. Valeu, Josué. Amém? As alianças bíblicas, elas são bem diferentes das alianças teológicas, viu, gente? Propostas pelo teólogo aliancista, certo? E a gente vai abrir aqui a palavra de Deus para a gente começar a discutir. Vamos ver a aliança da redenção, né? Tito 1. Vocês podem abrir comigo a palavra? Tito 1:2. Vamos ler? Vou abrir aqui Tito. Eu vou abrir aqui a Bíblia aqui, no meu notebook. Livro de Tito. Estou abrindo aqui, tá, gente? Capítulo 1, versículo número 2. Diz assim: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Então, o texto que a gente vai ler aqui agora é Hebreus 13:20. Hebreus capítulo 13, versículo 20. Hebreus 13:20, estou abrindo aqui a palavra de Deus. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna, tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Então, a aliança da redenção, o pai entrega o filho se oferece sem mácula, sem defeito, como sacrifício eficaz, e o Espírito administra e capacita a execução desta aliança em todas as suas partes. A gente tem também a aliança das obras, né? Essa é uma designação, irmãos, dos teólogos para as bênçãos que Deus ofereceu ao homem e condicionou ao mérito humano. Antes da queda, antes do homem pecar,
Adão relacionou-se com Deus pela aliança de obras. Tá? Valeu, pastor. O pastor Belar disse que está tranquilo aí a música. Beleza. Então, como eu estava falando, antes da queda, Adão relacionou-se com Deus pela aliança de obras. Então, até que seja salvo, o homem ele tem a obrigação implícita de ser semelhante em caráter ao seu Criador e de fazer a sua vontade. Né? O mundo sofre hoje consequência de não fazer a vontade de Deus. Né? Os homens, eles não querem, a Bíblia diz que amaram mais, a luz veio ao mundo, mas eles amaram mais as trevas do que a luz. Amém? Então, a gente hoje sofre, né? Porque a gente faz a vontade, estou assim generalizando, claro, né? A gente faz a vontade, né, do homem, esquece da vontade de Deus e acaba, né, escolhendo mal, né? E aí vem as consequências das escolhas más. Tem também, queridos, a aliança da graça. Esse termo é usado por teólogos para indicar todos os aspectos da graça divina para com o homem em todas as épocas. Né? A gente tem a mania de dizer, de forma errada, que nós estamos na graça, né? Esquecendo que na lei também era graça. Né? Ou seja, desde quando Deus criou o homem, né, é graça. Amém? Desde quando Deus criou o homem e colocou aqui nesse planeta Terra, até hoje, né, hoje é 3 de abril de 2020, nós estamos vivendo na época da graça. Certo? Então, o exercício da graça divina, irmãos, ele torna-se possível e justificado pela satisfação de julgamentos divinos obtidos na morte de Jesus Cristo. Né? Então, hoje o tema é escatologia e o subtema é aliança, tá? Então, embora na teologia de alianças haja muito que esteja de acordo com as Escrituras, ela é insatisfatória para explicar as Escrituras escatologicamente, pois despreza o grande campo de alianças bíblicas que determinam todo o plano escatológico. Tá? O que nós temos que entender? O uso bíblico da palavra aliança. É isso que nós temos que entender nessa noite. Tá? O uso bíblico da palavra aliança. Irmãos, à medida que a gente for aqui esclarecendo, se surgir alguma dúvida, né, algum questionamento, fique à vontade, né? Lembrando que aqui é uma interação, né, entre mim e vocês que estão aqui nos acompanhando nessa live, tanto no Instagram quanto no Facebook. Então vamos aprender agora o uso bíblico da palavra aliança. Certo? Então, olha, é usada nos relacionamentos entre Deus e o homem, né, entre os homens e entre as nações, é usada para coisas temporais e coisas eternas. Né? Nós, costumeiramente, estamos fazendo aliança uns com os outros, né? Certo? Às vezes fazemos alianças formais, às vezes fazemos alianças informais. O direito brasileiro, o direito civil, né, ele não diz especificamente que o contrato ele seja formalizado, escrito, não. Há validade do contrato verbal. A única diferença é porque é difícil a gente provar, né, quando se faz um contrato verbal. Mas ele tem tem o mesmo peso do contrato escrito. A única diferença é prova, né? Amém? William, valeu, pastor, valeu, William também. Vamos aprender o que é aliança? Amém? Definição de aliança. Aliança divina. O que a gente entende por aliança divina? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta no Face. Cizinha, você está acompanhando no Face? Sim. Minha esposa está acompanhando aqui no Face. Surgir pergunta, ela... nem ninguém dando boa noite, nem nada. Tem? Deixa eu ver aqui no Face. Tá só uma pausa aqui para a gente já dar a definição de aliança. Que aí é o tempo que as pessoas vão estar entrando no Instagram. Tô tendo muito poucas pessoas hoje no Instagram, tá? Aproveita, gente.
Faz aí um convite para as pessoas entrarem no Instagram, porque amém? Então vamos aqui para o Face, ver quem está aqui dando boa noite, né? Para dar boa noite aqui o povo. Luciano, a Juana, né? A Leonor, estou aqui. Estou assistindo. Quem mais? O louvor não atrapalha, não, pastor. Obrigado, Juana. A dona Ângela, mãe da minha esposa, a paz do Senhor, querida também, tá? Continua aqui com a gente, que hoje a gente aprendeu muita coisa boa. Tá bom? William, também estou aqui. Pastor, repita o quê? O uso bíblico de quê? Aqui no Instagram, Renata entrou, dando boa noite. Boa noite também para você, querida. Repita, faça sua pergunta mais detalhada, viu, Juana? Por gentileza, para a gente comentar aqui. Amém? Então, vamos continuar aqui, onde a gente parou. Definição de aliança. Vitória Melo, boa noite, a paz do Senhor. Amém. William, que maravilha. Bom, primeira coisa que a gente tem que aprender é a aliança divina. O que é uma aliança divina? É uma disposição da soberania de Deus, mediante a qual ele estabelece um contrato incondicional ou declarativo com o homem, obrigando-se em graça, por um juramento irrestrito, a conceder de sua própria iniciativa bênçãos definidas para aqueles com quem compactua. Oh, glória! Deus é bom demais, não, gente? Amém, queridos? Não é bom demais? Hã? Outro significado de aliança, que é uma proposta de Deus, em que ele promete um contrato condicional e mútuo com o homem, segundo condições pré-estabelecidas. Conceder bênçãos especiais ao homem, desde que este cumpra perfeitamente certas condições, bem como executar punições precisas em caso de não cumprimento. Uma pessoa pediu para baixar e outras não pediram. Aí fica difícil. Vou baixar aqui um pouquinho aqui o som do meu... Uhum. Atrapalhando a linha porque não está baixando. Deixa eu aqui, calibrar aqui. Não dá para baixar mais do que isso, não, queridos. Pronto, deixar aqui só um som mesmo tranquilo. Amém? Então, nós estávamos falando sobre aliança, né? Eu vou repetir aqui a aliança divina, definição de aliança, tá bom, Vitória, né? Tá pedindo para repetir. Então, Vitória, a definição de aliança, aliança divina, é uma disposição soberana de Deus. O Josué disse para mim que o som estava show. Já. Mediante a qual ele estabelece um contrato incondicional. O pastor Belato está fazendo a pergunta aqui: existe alguma aliança que o homem cumpriu? Sabemos que muitas ainda vão ser cumpridas literalmente. Pastor Abelardo, não. Né? O homem, infelizmente, as alianças que Deus, as principais alianças, né, que nós vamos já trabalhar elas. As alianças que Deus fez com o homem, infelizmente, o homem não conseguiu cumprir. Aliás, pastor, só teve a aliança que o homem cumpriu, foi Jesus, a nova aliança. Né? A nova aliança, Jesus cumpriu literalmente com o homem, né? Nós vamos falar sobre ela especificamente, né? Para quem se dirigia essa nova aliança, né? Jesus obedeceu à vontade de Deus, cumpriu, mas o homem não cumpriu com Jesus, né? Certo? Então, queridos pastores, obreiros, amados irmãos que estão nos ouvindo, existem dois tipos de aliança que Deus fez com Israel. Tá? Condicional e incondicional. Amém? Vou repetir, tá? Existem dois tipos de aliança que Deus fez com Israel. A condicional e a incondicional. Tá certo? O que é uma aliança condicional? O que é uma aliança incondicional? O nome já diz, né?
aliança condicional. Primeiro, o cumprimento do que foi acordado depende do receptor da aliança, não do outorgador da aliança. É uma aliança na qual está presente um se. A aliança mosaica entre Deus e Israel é uma dessas alianças. Ou seja, a aliança mosaica é uma aliança condicional, tá? Para que o homem cumprisse, dependia do se. Ok? Do se. E o que é uma aliança incondicional? O cumprimento que foi acordado depende unicamente daquele que faz a aliança. É uma aliança sem nenhum se vinculado a ela. Vocês estão vendo a diferença? Do que seja aliança condicional e aliança incondicional, né? A aliança condicional, pelo próprio nome diz, ela depende de uma condição, essa condição é o se, né? E a aliança incondicional, ela não depende desse se, né? Depende unicamente daquele que faz a aliança. No caso, Deus, né? Então, uma aliança, escutem para vocês entenderem, tá? Uma aliança incondicional, ela pode ter bênçãos condicionais ou bênçãos condicionadas à reação do receptor da aliança. A existência de tais bênçãos não altera o caráter incondicional da aliança. Vocês entenderam? Vou repetir para que todos entendam. Tá certo? Uma aliança incondicional, ela pode ter bênçãos condicionadas à reação do receptor da aliança. Né? A existência de tais bênçãos não altera o caráter incondicional da aliança. Então, não observar... Caiu, foi o Instagram? Deixa eu ver aqui. Eu acho... Não, eu pensei que o Instagram tinha caído. Eu acho que caiu. Não. Verificando aqui a minha conexão com o Instagram, eu acho que teve aqui uma intercorrência. Então, vou dar uma paradinha aqui, gente. Teve uma pequena intercorrência aqui no Instagram. Então, deixa eu dar uma paradinha aqui enquanto o pessoal chega de novo, tá? Para ninguém perder aqui ó, a informação que eu estava falando. Teve uma queda, né, no Instagram. Eu acho que tem muita gente também hoje fazendo live. Muita gente ao vivo aí, né? Tá certo? Eu acho que já estabeleceu. Também. Eu vou só aqui desligar o meu WhatsApp aqui que está ao vivo. Senão vai fazer um barulhinho aqui que eu não vou gostar. Então, nós estamos falando aqui, tá restabelecendo aqui a conexão novamente com o Instagram. Já tem algumas pessoas entrando aqui novamente. Bom, isso é bom, né? Bacana. Engraçado, nós estamos já com meia hora de programa aqui, né? De live, né? Então, aqui eu vou até repetir, né? Estou falando que uma aliança incondicional, ela pode ter bênçãos condicionadas à reação do receptor da aliança. E a exigência de tais bênçãos não altera o caráter incondicional da aliança, né? Mas vamos explicar esses detalhes, tá bom? Talvez você não, a priori, não entenda, mas nós vamos estar aqui mastigando bem direitinho, aqui, dissecando isso aqui bem bacana para vocês entenderem bem direitinho, né? A diferença de uma aliança, né? Que tem o si e a aliança que não tem o si, ou seja, de uma aliança, né, incondicional para uma aliança condicional, certo? Então, nós estamos dizendo, né, quando teve essa intercorrência aqui no Instagram, não observar que uma aliança incondicional pode ter certas bênçãos condicionadas vinculadas, né? Tem conduzido muitos à posição de que bênçãos condicionais obrigam a aliança a ser condicional.
pervertendo, assim, a essência natural das alianças determinativas de Israel. Queridos, a natureza das alianças, é muito importante a gente entender a natureza das alianças, né? Como nós vimos segunda-feira, não sei se os irmãos lembram do assunto de segunda-feira, a diferença entre o método literal e o método alegórico, né? Então, a gente tem que usá-los agora aqui para entender a palavra de Deus, né? A natureza das alianças, principalmente. Por quê? Porque são alianças literais e devem ser interpretadas literalmente. Existe muita confusão, pastor? Existe, sim. Existe muita confusão no nosso meio. Tem gente que diz que todas as alianças já foram cumpridas. Não é bem assim que diz as Escrituras, tá bom? Porque se nós entendemos que o método mais correto de interpretação das Escrituras é o literal, então a gente tem que entender, né, que as alianças literais, as alianças que Deus fez, as 4 mais importantes alianças que Deus fez com o homem, elas são literais e devem ser interpretadas literalmente. Ora, se eu concordo que são alianças literais e que elas devem ser interpretadas alegoricamente, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma confusão aí. Tá certo? E não é por aí não, queridos. Então, eu quero repetir para que você entenda. São alianças literais e devem ser interpretadas literalmente. Amém? Ok? Tá tudo bem por aí, gente? Né? Tá todo mundo entendendo? Né? Então, nós estamos vendo aqui a natureza das alianças. Primeiro, escreva no caderninho aí de vocês, né? No caderninho, no bloco de anotações. São alianças literais e devem ser interpretadas literalmente. Tá bom? O segundo, a natureza da aliança, né, é que, de acordo com as Escrituras, são alianças eternas. Amém? São alianças eternas. E o que é uma aliança eterna? Uma coisa que dura para sempre. Tá? Tomemos de exemplo a aliança mosaica, a aliança que Deus fez com Moisés. Repito aí, vocês que estão nos ouvindo aqui, no Face e no Instagram. A aliança que Deus fez com Moisés, ela é... Vamos lá, vê se vocês estão entendendo. A aliança que Deus fez com Moisés, ela é condicional ou incondicional? Vou esperar aqui a resposta, tá bom? A aliança que Deus fez com Moisés, ela é condicional ou incondicional? Vou esperar, tá? Vou esperar aqui a resposta, para a gente prosseguir. Tá bom? Vamos lá? Quem se habilita a responder aí? A Vitória... opa, já está dando aqui linha cruzada, né? A Vitória diz que é condicional e o Marcos está dizendo que é incondicional. E aí, então eu quero mais resposta para discutir isso aqui agora, tá? A aliança que Deus fez com Moisés, conhecida como aliança mosaica, é uma aliança condicional ou incondicional? Vamos lá, queridos? Esperando aqui a resposta, para a gente prosseguir. Não adianta eu estar falando e você não entender nada. Tá? Amém? Enquanto vocês vão... O pastor Belar disse que é condicional, né? Enquanto vocês estão aí respondendo, lembrando que domingo é o nosso jejum, né? Amém? A gente já faz esse jejum, né? Todo primeiro domingo de cada mês, né? E deu certinho aí. Coincidiu com o jejum aí do nosso presidente, né? Jair Messias Bolsonaro. A Dita disse que é condicional, tá bom? O que mais, gente? Apenas 3 pessoas respondendo? A Carmélia também respondeu agora que é condicional. O pessoal aqui do Face aqui, quem está no Face aí? Leonor, condicional. Né? Amém? Muito bem, vou dar logo a resposta, né, da pergunta que nós fizemos.
né? A aliança que Deus fez com Moisés é uma aliança, quem acertou? Condicional, dependia de o quê? De um se, né? Tá certo? Vou fazer outra pergunta, tá bom? A segunda natureza das alianças. A aliança que Deus fez com Moisés, ela era eterna ou não? Ou temporal? Né? O que vocês acham? Amém? A aliança que Deus fez com Moisés era uma aliança eterna? Josué dizendo não, né? Beleza. Amém? O que mais? Pastor Belardo, é temporal, né? Então, assim, vamos ganhar tempo, vamos responder. Ó, escute, todas as alianças de Israel, né, são chamadas eternas, com exceção da aliança mosaica, tá? Que é declarada temporal, isto é, a aliança de Moisés ela deveria continuar até a vinda da semente prometida. Até a vinda de quem? De Cristo, né? Amém? Dá para entender isso? Então, a aliança que Deus fez com Moisés, a aliança temporal, que o prazo dela dava-se até a vinda de Cristo. Por isso que é uma aliança temporal, né? Então, um detalhe muito importante, e eu queria que vocês pegassem aí pegassem as escrituras, né, a Bíblia, e uma caneta para vocês tomarem nota, né? Primeiro, a aliança abraâmica. Se você pegar lá em Gênesis, capítulo 17, tá? Gênesis 17, 7. Não estou conseguindo entender. 13 e 19. Vamos lá, Gênesis 17. Vou abrir aqui a Bíblia em Gênesis 17. Para a gente entender isso aqui pelas escrituras. Ou seja, tudo que a gente fala, a gente tem que fundamentar. Tá? Vamos aqui. Gênesis 17. A Bíblia, todo mundo aí. Todo mundo aí com a Bíblia aberta em Gênesis, capítulo 17. Versículo 7. Vamos ler? Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência depois de ti em suas gerações. Olha o detalhe, por aliança perpétua, ou seja, por aliança eterna, para ti ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. Ou seja, a própria Bíblia, as Escrituras falam que a aliança que Deus fez com Abraão ela é uma aliança eterna, perpétua. No versículo 13 do mesmo capítulo 17, versículo 13. Vamos lá, todo mundo aí, pegando a Bíblia. Tá? Nós não estamos na igreja, que é muito fácil olhar ali para o Data Show, né? A gente vê lá o versículo. Então vamos pegar a Bíblia aí, gente. Vou esperar um tempo aí você pegar a Bíblia. Gênesis 17, 13. Gênesis 17, 13, o que é que diz? Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro, e estará a minha aliança na vossa carne por aliança perpétua, ou seja, aliança eterna. E o versículo 19 de Gênesis 17 diz: E disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança por aliança perpétua para a sua descendência depois dele. Amém? Estão vendo o fundamento? A Escritura falando, né, da aliança eterna, tá certo? Quer mais fundamento? Então vamos.
Quer mais texto? Vocês anotarem aí? A aliança abraâmica é chamada eterna. Em 1 Crônicas, tá bom? Vou botar aqui para a gente buscar esse texto aí. 1 Crônicas, capítulo 16, verso 17, e também no livro de Salmos, 105, versículo 10. Vamos para a 1 Crônicas. Vamos lá, vamos abrir aí. Estou abrindo aqui a minha Bíblia, tá? 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 17. O que é que a gente encontra aqui? O qual também a Jacó confirmou por estatuto e a Israel por aliança eterna. Amém? Uma outra passagem é o Salmo de número 105, versículo 10. Nós estamos aqui fundamentando que a aliança abraâmica era uma aliança eterna. Versículo 10. E confirmou o mesmo a Jacó por lei e a Israel por aliança eterna. Marcos está fazendo aqui uma pergunta, né? Não era o estudo de hoje sobre escatologia? Marcos, nós estamos falando sobre escatologia. Que horas você entrou? Né? Nós estamos falando sobre escatologia, meu amigo Marcos. Vou só explicar uma coisa aqui para você, Marcos. Você que talvez não pegou do início. Tá? As alianças, Marcos, contidas nas Escrituras, são de grande importância para o intérprete da palavra e para o estudioso de escatologia. Entendeu, querido? Então, o plano, Marcos, escatológico de Deus é determinado e prescrito por essas alianças. Tá? E o sistema escatológico do intérprete, nós, na nossa igreja, por nós sermos pré-milenaristas, pré-tribulacionistas, nós interpretamos as Escrituras realmente como Cristo, né? Mais para trás, os profetas, Cristo, os apóstolos, a igreja primitiva. Tá certo? Então, o sistema escatológico do intérprete é determinado pela sua correta interpretação, querido. Certo? Então, querido, faça que nem o Marcos aí. Qualquer dúvida, faça aqui que a gente retorna, tá certo? Porque realmente a escatologia são poucas pessoas que dominam, né? E é bom a gente falar aqui com muita calma, tá certo? Para que todos entendam. Né? Eu não posso entender escatologia se eu não entender as alianças que Deus fez. Né? Amém? Então, nós estamos vendo que a natureza das alianças, elas são alianças literais e devem ser interpretadas literalmente. Né? E, de acordo com as Escrituras, amados, são alianças eternas, como nós vimos aqui, em Gênesis 17, 7, 13 e 19. 1 Crônicas 16, 17. E o último que a gente deu foi o Salmo 105, versículo 10. A segunda aliança que Deus faz, veja só, a primeira aliança foi a aliança abraâmica. Depois eu vou fazer aqui a pergunta, tá bom? Ver se os irmãos aí estão atentos. Vimos que a aliança que Deus fez com Abraão era uma aliança incondicional, né, e eterna. Agora vamos para a aliança palestina. Tá certo? Que também é chamada eterna. Onde, pastor? Abra aí a Bíblia em Ezequiel, capítulo 16, versículo 60. Que foi a segunda aliança. Primeira aliança abraâmica, estou falando das alianças eternas, tá bom? A aliança mosaica a gente já falou aqui, né, que ela não era eterna, nem muito menos ela era uma aliança, né, incondicional, era uma aliança condicional, porque veio Cristo, né? Uma aliança superior. A aliança palestina, né? Vamos abrir a palavra em Ezequiel, certo? Agora, livro do profeta Ezequiel, depois do profeta Isaías, né? Na ordem aí. Isaías, Jeremias, Lamentações, aí vem Ezequiel, capítulo 16, versículo 60. Gente, anota isso aí, depois você está estudando em casa aí sozinho, né, tal. Tá bom?
versículo 60. Vamos ler? Vamos ler? Contudo, eu me lembrarei da minha aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Deus está falando aqui da terra prometida, da Palestina, que pertence ao judeu, né? Aí se a gente vê aí na atualidade aquela guerra que tem. Ontem passou um documentário muito bacana na televisão aqui sobre a Líbia, né, rapaz? Ali sobre aquele mundo árabe ali perto de Israel, né? Muito bacana o documentário que passou aqui na televisão. Então, a terceira aliança, a primeira aliança abraâmica, a segunda aliança palestina, mesmo os mesmos moldes da aliança abraâmica, né, aliança eterna. A terceira aliança é a aliança davídica. Por que esse nome davídica, hein, gente? Porque foi uma aliança feita com o rei Davi. Ela também foi chamada de eterna. Onde? 2 Samuel, capítulo 23, versículo 5. Você pode anotar aí, gente, tá bom? Para não esquecer mais. Né? Convido você a abrir comigo aqui. Vamos lá? 2 Samuel 23, 5. Amém? 2 Samuel 23, 5. Muito bem, o Wendel já respondeu. Davídica porque foi feita com o rei Davi, um dos reis mais importantes, né, de Israel. Né? Então vamos ler 2 Samuel, capítulo 23, versículo 5. Vamos lá? Vou ler, tá bom? Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo, Davi, uma aliança eterna, que em tudo será bem ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Bom, a aliança, né, de um reino eterno aqui, o Wendel está dizendo já. Outro texto para fundamentar a aliança davídica é Isaías, capítulo 55. Amém? Vamos ler aqui o livro do profeta Isaías agora, capítulo 55, versículo 3. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. E um outro texto, vou comentar aqui, né? Aliança Ezequiel 37, tá? Livro do profeta Ezequiel, mais uma vez aqui nós vamos ler. 37, 25. Ezequiel 37, 25. Vamos ler, irmãos? E habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, em que habitaram vossos pais, habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Então está aqui, a aliança davídica, né? Fundamentando aqui em 2 Samuel, em profeta Isaías e o profeta Ezequiel. O pastor Belardo Gomes está fazendo um comentário aqui, deixa eu ver. Existem alianças coletivas com o povo e também individuais com Davi. Pastor Abelardo, eu vou explicar todas essas 4 alianças agora, né? Vou explicar, que a gente está fazendo aqui um resumo geral, tá bom? A gente vai explicar agora, né? Vamos entrar em detalhes, vamos responder sua pergunta aqui agora, certo? Detalhadamente, tá bom? Amém? Isaac, vou só botar aqui uma carga no meu notebook, gente, para ter feito isso antes. Muito burro, hein? Tá ali. Não, tá ali. Tá uma carga aqui no meu notebook, senão não vai dar. Não era para ter feito isso antes, peço perdão, né, por essa pequena interrupção. Mas vamos lá, vai dar certo. Já tá dando certo aqui. Então, nós vimos a primeira aliança, depois eu vou perguntar aos irmãos pela ordem, né? Tá certo? Vamos ver a 4ª aliança, que é a nova aliança. Isso.
A nova aliança é chamada eterna. Onde? Quais são os textos para a gente fundamentar isso aqui? Isaías 24, 5, né? 61, 8, no Jeremias 32, 40, 55 e em Hebreus 13, 20. Vamos ver cada uma dessas passagens aqui agora, tá certo? A nova aliança. Eu vou lançar já uma pergunta aqui assim que a gente terminar de falar sobre a nova aliança. Aí vamos ver primeiro o fundamento dessas passagens aqui. Isaías 24, 5. Vamos lá. Tranquilo, pastor? Tranquilo, pastor. Isaías 24, 5. Vocês podem abrir a Bíblia aí, né? Isaías capítulo 24, versículo 5. Nova aliança. Na verdade, estou lendo aqui, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Até abrindo aqui um parênteses, né? Por isso nós estamos passando por essa pandemia. Por quê? Porque a terra está o quê? Contaminada pela desobediência do homem. Né? Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudando os estatutos e quebrando a aliança eterna. Agora vamos para o capítulo 61, versículo 8. Porque eu, Senhor, amo o juízo, odeio o que foi roubado, oferecido em holocausto, porquanto firmarei em verdade a sua obra e farei uma aliança eterna com eles. Ele está falando aqui da aliança em Jesus Cristo, profeta. Tá certo? Agora, o detalhe da aliança, da nova aliança, a gente encontra bem detalhadamente, sim, com muita fundamentação, no livro de Jeremias. Vocês vão ver aqui agora. Jeremias capítulo 32, versículo 40. Jeremias 32, 40. Olha aqui, ó. E farei com eles uma aliança eterna, de não me desviar de fazer-lhes o bem, e porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. Amém? Então, o que o profeta Jeremias está falando aqui é a nova aliança com Cristo Jesus. Tá? E no capítulo 50 do mesmo livro do profeta Jeremias, no versículo 5, pelo caminho de Sião perguntarão, para ali voltarão seus rostos, dizendo, vinde, e unamos-nos ao Senhor numa aliança eterna que nunca será esquecida. Aleluia. E no Novo Testamento, a gente pode fundamentar aqui no livro de Hebreus. Né? O livro de Hebreus, que é o Novo Testamento, né? 13, capítulo 13, versículo 20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna, e está falando do sangue da aliança eterna, é o sangue de quem? De Cristo. Tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. A Juana está dizendo, pastor, a única aliança na Bíblia que não é eterna é a aliança mosaica. Nessas Juana, a sua resposta é assim, se nós estamos falando das 5 principais alianças que Deus fez com o homem. Claro que Deus fez uma aliança adâmica, né? Que são as alianças dispensacionalistas, que a gente vai falar numa outra oportunidade, tá certo? Mas dessas 5 alianças mais importantes que Deus fez, a gente descarta a aliança mosaica porque ela é uma aliança que não é eterna. Já as outras 4 alianças são alianças eternas. Agora, quero saber se vocês realmente estão, né, ouvindo, fazendo as anotações corretamente. Tá bom? Eu queria que vocês colocassem na ordem quais são as 4 alianças. Não precisa colocar referência, não. Passagem em Hebreus 13, né? Hebreus 13, 20. Tá bom, querido?
Hebreus 13, 20. Ok, Vitória? Então, para a gente prosseguir, queria que vocês... Isso mesmo, 13, 20. Então, eu queria que vocês falassem aí me dissessem quais foram as 4 alianças eternas que Deus fez. Quem poderia ir falar? Pode ser aqui no Face, pode ser aqui também no Instagram. Nós já estamos com 53 minutos de live, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho mais, tá? Mais de 1 hora, tá certo? Aliança de Abraão, né? Palestina, aliança da nova e a aliança nova, ou seja, a nova aliança. Abraão, em vez de arábica, viu, Marcos? O nome correto é abrâmica, né? Aliança de Abraão, abraâmica, mosaica, davídica e nova aliança. Beleza? Não, adâmica não entra não. Tá certo? Gente, vamos voltar aqui para cá, tá? Então, essas 4 alianças, elas são alianças literais, né? Daí a gente descarta toda espiritualização e toda alegoria, tá certo? Se a gente coloca, a gente interpreta literalmente, a gente tem que entender o caráter da aliança, tá certo? Então, essas alianças, elas são literais, eternas e dependem somente da integridade de Deus para o seu cumprimento. Não dependem do homem. Valeu, Marcos, entendemos. Não dependem do homem, dependem da integridade de Deus para o seu cumprimento. Então, queridos, devem ser consideradas incondicionais em caráter. Já pensou se dependesse de Deus? Desculpa, se dependesse do homem? Então, agora, uma pergunta que pouca gente entende, tá certo? Essas alianças, eu vou repetir aqui, abraâmica, palestina, que é da terra, né? Davídica e a nova aliança em Cristo. Essas alianças, elas foram estabelecidas com quem? Com Israel e a igreja. E aí? Eu vou dar um tempo para você responder, tá? E aí? Aliança abraâmica, aliança palestina, aliança davídica e a nova aliança. Elas foram estabelecidas com quem? Com a igreja ou com Israel? A Amélia está dizendo com Israel, o Marcos está dizendo com Israel e a igreja, né? O que mais, pessoal? E aí, estou esperando vocês responderem. Tem alguém respondendo aí no Face aí, sim? Eu vou responder agora. A Ruana disse com Israel e a última com a igreja. O pastor Abelardo Gomes está dizendo Israel e igreja. E aí, a Dita está dizendo Israel e igreja. A Vitória com Israel e a igreja. Com Israel e a igreja, né? A Vitória. No Face, tem alguém dizendo aí? Vou aqui no Face, vou abrir aqui o Face. Vamos lá aqui, vamos ver. A Leonor disse entre Israel e Deus.
Eu, né, as 4 alianças pela ordem, abraâmica, palestina, Davi, Nova Aliança, não fez. Josué, Israel, a Thaís, Israel. A igreja só passou a ter direito por conta da rejeição. A Thaisa está dizendo. Só se utiliza das bênçãos. Né? Isso é muito importante, essa pergunta, para que você entenda. Amém? Podemos dar a resposta, então? Vamos lá. Essas alianças, repetindo, abraâmica, palestina, davídica, né? E a nova aliança em Cristo. Elas foram estabelecidas com um povo pactual. E quem era o povo pactual? Era a igreja de Israel, gente. Isso nem existia igreja. Aí dá um nó aí na cabeça agora, né? O povo pactual é Israel. Vamos ler Romanos 9:4. Vamos lá, todo mundo. Romanos capítulo 9. Romanos 9, versículo 4. Vamos ler para a gente entender. Romanos capítulo 9, versículo 4. Quero que vocês abram a Bíblia, senão vocês não vão entender. Romanos 9, 4. Olha Isaac Newton. Abriram aí a Bíblia? Então vamos lá. Vamos lá. Romanos 9, 4. Diz que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos e a glória e as alianças, e a lei, o culto e as promessas. Amém, irmãos? Estão entendendo? E Efésios. Efésios capítulo 2, versículo 11. Vamos lá abrir a palavra de Deus, em Efésios 2, 11. Efésios 2, 11 e 12. Olha o que é o que Paulo diz aqui. Na minha Bíblia tem concertos em Romanos, é a mesma coisa, querido. Concerto, pacto e aliança, é a mesma coisa, tá? Vamos lá. Efésios 2, 11. Portanto, lembrai-vos de que vós não... Falando aqui para a igreja, tá, Efésios? Não está falando para Israel, está falando para a igreja. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios, na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Tá? Diz aqui o texto. Tá? No outro tempo eram gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne chamam circuncisão, feita pelas mãos de homens. Né? E o 12, separados. Então, irmãos, essas alianças, abraâmica, palestina, davídica e nova aliança em Cristo, elas foram estabelecidas com Israel. Então, essas duas passagens que nós lemos, Romanos 9, 4 e Efésios 2, 11 e 12, mostram de modo negativo que os gentios não tinham relacionamento de aliança. Presta atenção, para você entender. E de modo positivo que Deus tinha firmado um relacionamento de aliança com Israel. Você entendeu? Deu para entender? Né? Amém? Agora vamos ver a importância de cada aliança. Tá certo? Amém?
Primeiro, a importância da aliança abraâmica. A gente vai já chegar na nova aliança para discutir um bocado aqui, tá bom, gente? Para não fazer confusão. Tá certo? Ok? Então vamos lá. A importância da aliança abraâmica, que foi a primeira das 4 grandes alianças determinativas feitas por Deus com a nação de Israel, a aliança abraâmica, que deve ser considerada a base de todo o plano de alianças. Ou seja, a aliança que Deus fez com Abraão, que a gente chama aliança abraâmica, ela é a base. Ela é a base da aliança palestina, é a base da aliança davídica e ela é a base da aliança em Cristo, a nova aliança em Cristo. Ok? O problema é que a gente faz confusão. Uma coisa que a gente estudou muito na nossa igreja foi a doutrina da soteriologia, que é a doutrina das Escrituras, que estudam a salvação. Tá? Então, eu aconselho você, nesse período de quarentena, a ler o livro de Gálatas e ler o livro de Romanos, se você quer entender a doutrina da salvação. Tá? Paulo ele fala de forma bastante sistemática, né, da doutrina da salvação, que é a soteriologia, no livro de Gálatas e no livro de Romanos. Tá? São doutrinas ligadas à ressurreição. Vou só abrir aqui um parênteses. Vamos ler um texto lá em Atos. Vamos ler um texto em Atos. Atos 26. 2 versículos. Do 6 ao 8. Vamos ler. Então, convido os irmãos a abrir a palavra de Deus. Tá bom. Atos 26. Vamos ler Atos 26. Atos 26. Abrem a Bíblia. Espero vocês abrirem a Bíblia aí, para a gente ver esses versículos. Versículo 6 até o 8. 3 versículos, tá? Diz assim, Atos 26, 6. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado. Eu entendo o versículo. E agora, pela esperança da promessa. Que esperança foi essa, queridos? Que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado. A qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Pois que julga que Deus ressuscite os mortos. Então, Paulo está falando das alianças, né? Principalmente a nova aliança em Cristo. Estava sendo julgado, porque ele estava falando da nova aliança em Cristo. Né? Tá certo? Então, a ressurreição do crente, ela está unida à questão do tipo de aliança firmado com Abraão, que são doutrinas ligadas à escatologia. Vocês estão entendendo? Nós estamos falando aqui, né, da importância da aliança abraâmica. Porque isso é o Jesus, da aliança abraâmica, da semente. Amém? Então, a aliança abraâmica ela tem a maior importância das doutrinas escatológicas. Os aspectos eternos garantem a Israel existência permanente, posse perpétua da terra prometida e certeza de bênçãos espirituais e materiais por meio de Cristo, garantindo às nações gentias parte dessas bênçãos. Determinam todo o plano escatológico da palavra de Deus. Veja como é importante a aliança abraâmica. Por isso que a gente fala, né, os melhores estudiosos, eles dizem que a aliança abraâmica é a base das outras 3 alianças. Eu
eu não posso entender na sua plenitude a aliança palestina, a aliança davídica e a aliança com Cristo, se eu não entender a aliança abraâmica. Entendeu? Então, onde que Deus firma, né, essa aliança? Em Gênesis 12. Gênesis capítulo 12, versículo 1, 2 e 3. Ali, Deus está firmando, né, com Abraão, a aliança dele, a aliança abraâmica. Vamos ver aqui o texto. Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Veja os detalhes. E fartei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Então, aqui nós temos riquezas de detalhes de uma importância grande, né? Então, Deus está aí em Gênesis 12, 1, 2 e 3, firmando a aliança com Abraão. Ele confirma e amplia essa aliança. Nós não vamos ler os textos, mas eu vou passar para vocês estudarem em casa. Tá? Então, ele confirma e amplia em Gênesis 12, versículos 6 e 7. Tá? Em Gênesis 13, 14 a 17. Em Gênesis 15, de 1 a 21. Em Gênesis 17, de 1 a 14. E em Gênesis 22, de 15 a 18. Tá? Aí você vai ver certas promessas básicas. Tá bom? Se vocês quiserem, eu posso até repetir, para vocês estudarem em casa a aliança abraâmica. A aliança que Deus está firmando com Abraão e a aliança que Deus está confirmando e ampliando. Agora, irmãos, vamos voltar para Gênesis 12, 1, 2 e 3, tá bom? Eu quero que vocês façam uma rápida leitura de Gênesis 12, versículo 1, 2 e 3, e apontem os detalhes, o que é que vocês conseguem ver nesses versículos aí, de importância dessa aliança. Tá bom? Vou dar um tempo aqui. Seja mais específica, Ruana. Diga o que é que você quer que eu repita. Tá bom? Então, a tarefa que vocês vão fazer agora, tá certo? Rapidamente, é em Gênesis 12, 1, 2 e 3. Tá bom? Quais são os detalhes que você consegue observar ali entre Deus e Abraão, ali, na aliança que Deus está firmando com Abraão. Amém? Vou esperar aqui, tá certo? Vamos lá, queridos? Estamos trabalhando aí. Eu quero que vocês coloquem aqui no Instagram. Em nome de Jesus. Vamos lá? Os versículos, Juana, que eu acabei de falar, de Gênesis. Muito bem. A aliança abraâmica, não é isso? Gênesis 12, 1, 2 e 3, de 1 ao 3. Né? Gênesis 13, 14 a 17. Gênesis 15, 1 a 21. 17, 1 a 14. 22, de 15 a 18. Tá? Ok? Agora, Gênesis 12, 1, 2 e 3. Me diga os detalhes dessa aliança aí. Será que vocês são capazes aí? Claro que sim. Claro que são capazes. Quero que vocês me digam aí os detalhes que vocês podem encontrar nesses versículos aí. Vamos lá? Diga pelo menos um detalhe aí. Está esperando aqui em nome de Jesus. De nada, Juan.
Tá? Vamos lá. Vou dar aqui uma vista aqui no Facebook. Amém? Os irmãos, eles são inconstantes. Eles entram e saem, né, aqui do Instagram. Eu não vou aprender, né? Você ficar entrando e saindo, né? Amém? Então, vamos lá, gente. O pessoal do Instagram aí, estou esperando aqui vocês falarem aqui, né, escreverem os detalhes da aliança em Gênesis 12, 1, 2 e 3, certo? O pessoal do Face também pode participar, tá? Certo? Amém? E aí? Esperando o pessoal aí se manifestar para a gente continuar aqui a nossa live. Né? Os detalhes, certo? Esperando aqui os detalhes, os irmãos do Face estão me ouvindo bem, então? Deu uma travada, parou aqui e fez. E aí, os irmãos estão me ouvindo bem? Amém? E aí, irmãos do Face? Vamos lá. Gênesis 12, 1, 2, 3. O Wendel aqui, não, o Marcos foi o primeiro aqui a responder. Valeu, Marcos. Ordem para Abraão sair da sua terra, beleza. Promessa da multiplicação da nação, proteção contra os inimigos. O que mais, irmãos? Se você achou algum detalhe aí, vai lá. Tá? Nós precisamos interagir aqui, tá certo? Valeu, Marcos. Né? Para Abraão ser abençoado, ele primeiro teria que obedecer a Deus. Isso aí? Vê que não fez. Vê que é isso. Josué diz assim: uma terra, uma grande nação, o seu nome será grande, seria abençoado. Quem o abençoar será abençoado, toda a terra será abençoada em Cristo, né? O que mais? A Leonor, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se refere a Jesus. Fez tá ok. Pastor Belardo, aliança eterna com Israel e que se estende as benesses para quem abençoar Israel, que é o nosso caso. Amém? Estou gostando da participação dos irmãos. Né? Se eu só falar aqui, vai ficar muito cansativo. Leonor, farei de ti uma grande nação, o povo de Israel. O que mais, queridos? Isso é escatologia, gente. Isso é escatologia. Nós estamos dando escatologia. Nenhum estudante de escatologia entende as escrituras se não entender primeiro as alianças. Deus estabeleceu um pacto com Abraão, sim, e eu quero que você me diga quais são as benesses deste pacto, né? Este concerto. Amém? Os irmãos estão com caneta na mão aí? Bloco de anotação? Amém? Infelizmente, muito irmão da nossa igreja que ou está dormindo hora dessa ou não está atento à nossa live. Com muita tristeza, né? Que eram para estar aqui, participando ativamente, aprendendo a palavra do Senhor. Amém? Então, vamos lá. A pergunta que eu fiz, né? Quais são os detalhes, o que é que nós encontramos em Gênesis 12, 1, 2 e 3. Primeira coisa, o nome de Abraão será grande. Certo? 2. Uma grande nação dele se originará. Né, de uma pessoa só. Abraão será uma bênção tão grande que nele todas as famílias da terra serão abençoadas. 4. A Abraão pessoalmente, ou seja, a ti, e a semente dele será dada à Palestina como herança para sempre.
A Ruana está dizendo assim. Não sei como as pessoas que saem estão aprendendo. Não estão, Ruana. Pois estou desde o início e tenho um pouco de dúvidas. Irmãos, é o seguinte. Eu queria estabelecer agora um pacto com vocês também, um concerto, tá? Como Deus... Lembrando que o nosso pacto aqui, infelizmente, não é eterno, né? É temporal. Mas eu queria estabelecer um pacto com vocês. Que tal, todas as quartas-feiras, depois de terminar esse período da quarentena, a gente fazer essas lives todas as quartas-feiras? O que é que vocês acham? Uma boa? Hã? Porque a gente vai sempre estar repetindo. E o processo de educação ele dá-se pela repetição, né? É um processo contínuo, é um processo progressivo que se dá, né, através da repetição. E tem muita coisa, Ruana, que eu vou repetir, tá certo? Tem muita coisa que vai se completar, né? Tá certo? Então, assim, uma outra coisa importante em Gênesis 12, 1, 2 e 3, Abraão pessoalmente, ou seja, a ti, e a semente dele será dada à Palestina como herança para sempre. Outro detalhe, a multidão da semente abraâmica será como o pó da terra, né? Foi isso que a gente viu, né? Outro detalhe importante, quem abençoar será abençoado, e quem o amaldiçoar será amaldiçoado. Abraão será pai de muitas nações, reis viriam a partir dele, a aliança será perpétua, ou seja, uma aliança eterna, a terra de Canaã será uma possessão eterna, Deus será Deus seu e de sua semente possuirá a porta de seus inimigos, né? E em sua semente todas as nações serão benditas, ou seja, em Cristo, né? Deixa eu ver aqui no Face quem foi que se manifestou. Josué, maravilhoso. Abelardo, show, excelente. A Thaisa, isso mesmo. Vamos fazer aqui as quartas-feiras, tá? Assim que acabar esse momento. Mas enquanto não acaba, estamos aqui. Em nome de Jesus, mandando fogo no diabo. Gente, a gente só tem assim, uma vida de vitória completa se a gente tiver entendimento correto das Escrituras. Se nós não tivermos o entendimento correto das Escrituras, a gente vai capengar. Certo? Muito importante o conhecimento das Escrituras. Muito importante. Vou fazer aqui um resumo. Tá bom, Juana? É verdade. A minha esposa aqui está cooperando comigo, dizendo assim, o pessoal, Juana, tem paciência de assistir um filme aí de 2 horas de projeção, mas não tem paciência de aprender a palavra de Deus que muda, que transforma. É triste e lamentável, né? Nós não temos paciência de aprender aqui a palavra de Deus. Mas um jogo de futebol, que é 90 minutos, a gente tem, né? Entendeu? E aí por aí vai. É aquela coisa, eu quero ser abençoado. Como? Como é que você quer ser abençoado? Ninguém tem varinha de condão aqui, de Harry Potter, para abençoar ninguém, não. Entendeu? Quem entender a Bíblia como? Para chegar nesse nível aqui que eu estou com vocês, meu amigo, foi muita leitura, não foi não, é muita leitura, né? Presente. Muita leitura, muita abnegação, muita resiliência, né? Muita vontade de aprender, né? Eu passei muito tempo sendo enganado aí por muita gente aí dentro das igrejas. Muita gente falando besteira, e a gente ouvindo besteira pensando que é verdade. Mas tem que ver nas escrituras, procurar nas escrituras sagradas, tá bom? Vamos lá, pequeno desabafo. Em síntese, né? O que podemos resumir aqui? Primeiro, promessas individuais que foram dadas a Abraão. Entenda isso. Em Gênesis 12, 1, 2 e 3, há promessas individuais a Abraão. Há uma confusão hoje muito grande da igreja. A igreja ela quer se apossar de promessas que foram feitas a Abraão. Não podemos.
A gente não pode se apossar daquilo que foi dito especificamente para Abraão. Complicado isso. Outra coisa, promessas nacionais com respeito à nação de Israel, da qual Abraão era o pai. E a outra coisa, que a gente quer se apossar daquilo que pertence a Israel. Tenham cuidado com isso. Tá? Nós temos que ter cuidado com isso. Amém? Temos que ter muito cuidado com isso. 3. Bênçãos universais que incluíam todas as nações. Aí sim entra a igreja. Que são bênçãos universais, dirigidas a todas as pessoas. A mim e a você hoje. Aí, queridos, quais seriam então as promessas para Abraão? Em Gênesis 12, 2, vejam comigo aí. Vou repetir. Gênesis capítulo 12, versículo 2. Vamos lá. Gênesis 12, 2. O que é que diz? E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então, nesse versículo, ele seria pai de uma grande nação, incluindo reis e nações, além da própria semente, que está lá em Gênesis 17, 6. Então, Deus promete sua bênção pessoal a Abraão. Seu nome será grande e ele mesmo será uma bênção. Aleluia. Eu acho que não tem dificuldade de interpretar esses 3 versículos de forma correta. Agora, nós vimos a promessa para Abraão. Amém, queridos? Agora também existe a promessa da semente de Abraão. Vamos para lá, vamos entender. A própria nação deveria ser grande, segundo Gênesis 12, 2. E incontável, segundo Gênesis 13, 16. Gênesis 15, 5. Então, é prometida à nação a posse da terra. Pessoal aqui no Face, eu vou dar só uma pausa aqui, porque o Instagram, acabou. Mas nós vamos voltar aqui agora para o Instagram, tá bom? Muito bem. Estou voltando aqui para o Instagram, gente. Voltei no Instagram. Ele deu encerrado porque o Instagram tem um limite de 1 hora, tá? Esperar o pessoal aqui do Instagram voltar comigo. Amém? E aí, Isaac? Acompanhando aí com a tua Bíblia? Beleza? Aprendendo aqui a palavra direitinho. A Gabi também, sim. O pessoal tá voltando aqui, O Marcos já voltou. O Marcos está com sede hoje. Amém, Marcão? Aleluia. Fico feliz, Marcos. Você está aqui com a gente. Então, irmãos, o pessoal entrar aqui no Instagram para a gente continuar, tá? No Instagram ele tem um limite de 1 hora, Diferente aqui do Face, que a gente pode ficar aqui à vontade. Aqui. Você vê aqui no Face aqui se tem alguma mensagem aqui comigo, tá? Josué, maravilha, somos remanescentes. Verdade, Josué. Ninguém pode com o povo de Deus. Aleluia. Nós estamos com 1 hora e 26 minutos. Então, nós estamos vendo, que já está se estabelecendo aqui no Instagram, então podemos continuar. Nós estamos vendo a promessa que foi feita para Abraão, detalhe da promessa. Agora nós estamos vendo a promessa da semente de Abraão. Estavam dizendo, Ou seja, a própria nação deveria ser grande e incontável, segundo Gênesis 12, 2, É prometida a nação a posse da terra, a aliança abraâmica é expressamente chamada de perpétua, ou seja, de eterno, em Gênesis 17, 7, e a posse da terra é definida como possessão perpétua em Gênesis 17, 8. Agora,
Deixa eu fazer aqui uma pequena pausa. A gente vai falar isso quando a gente, com mais detalhes, com mais riqueza de detalhes, a gente estiver falando sobre a Aliança Palestina. Mas eu vou aqui já dando um adendo. Hoje, olhe para Israel. Você acha que Israel está vivendo a Aliança Palestina na sua totalidade? O que é que vocês acham? Não? Quem me responde primeiro? Amém? Aleluia. Aleluia. As meninas da igreja aí, a Thaisa a Leonor, poderia fazer uma chamada no WhatsApp, né? Chamar esse povo aí, acordar esse povo para aprender a palavra de Deus. Amém? Vamos acordar esse povo aí para aprender a Bíblia. Aleluia. Hoje é Bíblia, gente. Amém? A Ruana disse não, a Dita disse não também, né? Então daí vocês entendem, né? Que não, claro que não, né, Carmela? A resposta. Vocês entendem que Israel hoje ele não ocupa na sua totalidade o território que Deus estabeleceu para eles. Existem muitos povos ali dentro, há muitos muçulmanos, há muitos árabes dentro de Israel, né? O próprio Mesquita, né? A própria Mesquita lá está lá, né? Dentro do território lá, certo? Então vamos lá. Nós vimos, repetindo, essa feita a Abraão, a promessa da semente de Abraão e agora a promessa para os gentios, né? Então, em Gênesis 12, 3, vamos ler aqui Gênesis 12, 3, tá? Gênesis capítulo 12, versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, irmãos, a promessa para os gentios é essa aí. É prometida a todas as famílias da terra uma bênção. Que bênção é essa? Hein? A Bíblia não fala. A bênção não é especificada. Como uma promessa geral, ela talvez pretenda ter um cumprimento geral. Né? Agora, vale uma observação aqui, tá? Cuidado na interpretação das promessas, tá bom? Promessas pessoais não podem ser transferidas para a nação. E promessas a Israel não podem ser transferidas para os gentios. Né? Vocês entendem isso? Que no nosso meio tem muita confusão, né? Por causa das interpretações alegóricas. Tá? Né? Muita confusão, né? Ou seja, o pessoal quer que a igreja viva como Israel, né? Não dá. Israel é uma coisa, a igreja é outra. Israel é um plano de Deus. Né? Existe um plano de Deus para Israel e também há um plano de Deus para a igreja. Amém? Aleluia. Cadê os obreiros da igreja aqui que estão online comigo, hein? Então, irmão, o caráter da aliança abraâmica. Nós vamos fazer essa live, gente. Só um minuto aqui, tá, pessoal? Nós estamos já com 1h30, tá? Meu amigo Rômulo, agora você não perdeu tanta coisa importante, querido. Aí entrou, graças a Deus. Continua, não sai não. Fica aqui com a gente, tá bom, Rômulo? Bom, o caráter da aliança abraâmica. Então, como a aliança abraâmica, irmãos, trata da posse, né, palestina por Israel, de sua continuidade como nação para possuir essa terra, de sua redenção, né, a fim de que possa gozar a bênção na terra sobre o rei, é de grande importância descobrir o método de cumprimento dessa aliança. Se é uma aliança literal a ser cumprida, literalmente, então Israel deve ser preservado
Aí a gente... Quantas nações perseguiram Israel para destruir Israel? E não conseguiram? Quantas nações ao redor do mundo? Várias, né? O último agora teve o maluco do Hitler, né? Que matou milhares e milhares de judeus na Segunda Guerra Mundial. Mas está lá, né? Por quê? É eterno. Eterno. Então, se é uma aliança literal a ser cumprida literalmente, Israel deve ser preservado. Então, o que Deus fez? Preservar o seu povo para que a aliança seja cumprida, gente. Né? Israel tem que ser convertido e restaurado. Então, se é uma aliança incondicional, esses acontecimentos na vida nacional de Israel são inevitáveis. Amém, queridos? Hã? Aí nós vamos entrar naquilo que nós estamos falando desde o início, que são as implicações escatológicas da aliança abraâmica. Tá certo? Bom, nós vamos deixar isso aqui para próxima semana. Tá bom? A gente já está com 1 hora e 30 minutos. Tem muita gente que já está muito cansada aí. Quem era para estar cansado aqui era eu. Mas tem muita gente que já está cansado aí. Tem gente que entra e sai, não tem perseverança, né, em aprender a palavra de Deus, que esse é o maior tesouro que alguém pode ter, é a palavra do Senhor, tá certo? Amém? E com ele nós podemos ser felizes, ter a vida eterna e ganhar muitos galardões, né? Então a gente vai ficar aqui nas implicações escatológicas da aliança abraâmica. Você gostou? Aprendeu alguma coisa? Amém? Então, o que você vai fazer? Você vai ficar no pé do irmão, da irmã, do parente próximo aí, do amigo, para que ele fique conosco aqui nas próximas lives sobre escatologia. É muita coisa que a gente vai navegar e aprender. Amém? Né? E eu quero que essa nossa audiência melhore aqui no Instagram muito. Tá certo? E também melhore muito no Facebook. Amém? Nós estamos fazendo isso para alcançar outras pessoas. Tá certo? A gente precisa alcançar vidas, gente aí que, né, que está, né, que é o bambambam da coisa, e quando a gente vê, não sabe de nada da palavra de Deus, né? Está tendo confusão e mais confusão. Tá bom? Amém? Aleluia! Em nome de Jesus. Aleluia. Né? Vocês estão vendo, todo dia eu estou com uma camisa de time diferente? Né? O pessoal aqui do Face está vendo aqui, ó. Tá? No próximo aí com outra camisa de time diferente. Tá bom? Amém. Aguardem. Valeu, gente. Foi muito bom estar aqui com vocês, tá bom? Vamos orar aqui, encerrando essa nossa live. Que Deus abençoe você, que Deus te guarde, te proteja neste momento aí, né? Como hoje ainda é quarentena, era para estar todo mundo aqui ligado, com a Bíblia aí aberta, aprendendo aqui a palavra de Deus. Amém? Oremos então. Senhor, abençoa Deus os irmãos, nos guarda neste período de pandemia, Deus, dessa contaminação mundial. Nos guarda, nos protege, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Aleluia. Domingo estaremos jejuando, Deus, como fazemos de costume. Tudo para a honra do teu nome. Amém. Irmãos, com certeza domingo nós vamos estar ainda de quarentena, tá? Decreto governamental. Provavelmente ele vai ser prorrogado, talvez por mais uma semana, né? Vamos ficar aí atentos, tá certo? Nós vamos fazer a nossa primeira Santa Ceia virtual domingo. Vocês vão preparar aí o pão e o suco de uva, e a gente vai estar aqui também, né, com o pão e o suco de uva, tá bom? A gente vai estar, em nome de Jesus, abençoando os irmãos, né? E participando da nossa primeira Santa Ceia virtual. Amém? Agora, irmãos, vamos contaminar as pessoas para o bem. Trazê-las para perto de nós, para que elas acompanhem nossas lives, né, para que elas também fiquem, né, antenadas, aprendendo de Jesus Cristo. Amém? Então, até a próxima semana. Fica ligado aí que eu vou dizer o dia. Se terminar,
essa quarentena. Então será na quarta-feira, tá bom? Aqui à noite. Se não terminar, vai ser na próxima sexta-feira, em nome de Jesus Cristo. Tchau, gente. Paz do Senhor. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Tchau, valeu. Encerrando aqui no Instagram, vou encerrar agora aqui no Face.